E cá estamos de volta na segunda parte do nosso Nós e Família, hoje de forma especial a falar sobre os jovens no voluntariado ou o voluntariado jovem. E dependendo do tipo do voluntariado que se pratique, seja na área que for, de saúde, infantil, alimentar, entre outras, as competências adquiridas podem ser também muito úteis na nossa vida pessoal. Há que ter em atenção apenas um ponto: prepara o coração, pois há situações que o podem comover e sensibilizar verdadeiramente. E já podemos ouvir isso um pouquinho por algumas das palavras que a Diana nos foi trazendo ao longo deste nosso programa, e terminamos o nosso programa, a nossa primeira parte, com a Diana falando de um momento muito especial, em que vão com as crianças e os adultos até à piscina. Um momento de grande desprendimento de todos eles, de confiar naquela pessoa que cuida deles, e estar ali na piscina entregue aos teus cuidados. E há pouco, quando partilhavas, eu lembrava muito das palavras do Papa Francisco, nesta terça-feira no Ângelus, que ele nos falava da humildade, de que às vezes os humildes são fortes não pela força, mas pela humildade de coração. E é essa fortaleza que nós vemos nestas crianças e nestes adultos. Sem dúvida alguma, esse é o maior testemunho. Diana, estavas a falar dessa confiança e a Sandra a falar isto do Papa. Podemos dizer que este voluntariado que vocês fazem com estes nossos irmãos que têm esta deficiência, seja ela física ou mental, é um pouco pôr em prática aquela passagem do Evangelho do Samaritano, que aquele que está caído confia, abandona-se totalmente ao Samaritano. O Samaritano cuida-lhe das feridas, carrega-o no seu jumento, no seu cavalo, leva-o para a estalagem. É um pouco, vocês fazem um pouco isso do Samaritano, sabendo que esses nossos irmãos se abandonam totalmente a vocês. Estão de olhos fechados nos vossos colos, digamos assim. Sim, engraçado que essa foi já uma das passagens escolhidas para as nossas meditações. Porque nós também, enquanto voluntários, claro, convém durante a semana termos alguns momentos de partilha. Exato. Ou seja, é-nos introduzido um tema ou o que seja, um mote de reflexão. Claro. E vamos tendo ao longo da semana algumas noites de partilha, ou seja, para também percebermos, fazermos o balanço daquilo que poderia estar a correr melhor, que soluções encontrar para diversas situações. E lembro-me que houve 1 ou 2 anos em que essa foi a passagem escolhida. E outras coisas que ficaram sobre a passagem. Primeiro, a pergunta que fazem a Jesus é... quem é que é o meu próximo? E Jesus no final responde, quem é que tu achas que foi o próximo? Portanto, mais do que dizer este é o próximo, este não é próximo, claro, o convite é-me feito a mim. Ou seja, quem é que foi próximo daquele que estava deitado no chão? O convite é eu fazer-me próximo. E no final termina precisamente com o vai e faz o mesmo. Portanto, penso que também o facto de estar aqui hoje é um bocadinho nesse sentido de lançar o convite a outros que, jovens, exatamente. Sim, de vem e faz tu o mesmo. Bem, exatamente. A gente vai deixar isso para a parte final do programa. Sim. Já reparaste que eu ando sempre à frente. Ele está a puxar sempre ao fim do programa. Diana, falávamos dos tempos que vais estando, nos anos que vais estando de voluntariado, e com certeza já passaram por ti vários tipos de crianças ou de adultos. O que é mais, se pudermos dizer assim, mais fácil para ti? A criança ou o jovem ou o adulto? O que é mais fácil de lidar? Não consigo fazer a distinção entre o que é mais fácil, porque joga muito mesmo com a individualidade de cada um, não propriamente com a idade. Porque depois também sabemos que existem... vários graus, não é? De deficiência. Sim, que a própria deficiência também interfere com a parte cognitiva, pode interferir com a parte cognitiva, e isso remete-nos para uma idade cognitiva às vezes inferior à idade cronológica. Mas, portanto, não consigo fazer essa distinção entre se é mais fácil lidar com as crianças ou com os adultos.
acho que vai da própria confiança que se tenta estabelecer ao longo da semana. Depois de terminares esse período de voluntariado, quando nós vamos para as nossas casas, muitas vezes nós carregamos no nosso coração momentos, pessoas que nos marcaram naqueles dias que estivemos lá. Tens algum assim que tivesse marcado, que trazes no coração? Ou alguns, não é? Portanto... Trago muitos. Exato. Trago muitos. Porque, de facto, e quando eu estive lá aqueles 3 ou 4 dias que passamos por lá, e num espaço pouco, a convite do padre, houve alguns que marcaram. E houve um que cantava, e quer dizer, ele cantava, ele não tinha a noção do cântico, mas ele tinha um gosto muito grande em cantar. E sempre que havia um cântico, ele ia para o microfone cantar, não é? Mas o aspecto dele, no sentido de... O semblante dele era tão alegre, não é? Ele se realizava, ele sentia-se feliz em poder cantar. E uma coisa simples, não é? E que via a felicidade com tão pouco. Só o poder estar no microfone e ouvir a sua voz nas colunas se realizava, não é? E era isso que nos marcam. E eu disse, meu Deus, nós às vezes temos tudo e nunca estamos felizes ou nunca estamos contentes. E ele, apenas com aquilo, era a maior felicidade dele. Abraçava o padre, abraçava os voluntários, não é? Beijava. É tão belo isso, nós vemos nesses nossos irmãos, e por isso é que eu perguntava isso. Sim, às vezes aquilo que mais nos fica também, de alguma forma, remete para o nosso eu, certo? Não sei se o Joaquim tem alguma ligação com a música ou com o canto, mas... Gosto de ouvir, agora cantar, olha, Diana, sou péssimo. Mas talvez esse semblante de entrega, de realização pessoal, o tenha marcado mais nesse sentido. Eu lembro-me que, se me for perguntar, as pessoas que vêm para casa comigo no coração são imensas. Até mesmo a própria comunidade, os próprios voluntários, porque é mesmo a facilidade com que se criam laços é mesmo, ou a rapidez com que se criam é muito grande. Claro. E acabamos por ver ali muito facilmente uma família que vamos encontrar ao longo de outros anos, ou esperamos vir a encontrar. Mas não querendo fugir da questão, lembro-me que no meu primeiro ano me ficou muito um rapaz. Eu posso tentar descrever um bocadinho a situação dele. Ele tinha uma deficiência profunda, era muito magrinho, estava assim mesmo confinado a uma cadeira de rodas, totalmente imobilizado também para não cair, e tinha sempre a boca aberta. As mãos também assim muito disformes, uma para trás, outra para a frente. Portanto, o primeiro impacto quando eu o vi no meu primeiro ano foi ai, como é que vai ser? Eu não ia ficar com ele no quarto, porque ali também fazemos uma divisão por sexos, faz todo o sentido, também por causa da própria intimidade. Mas aconteceu eu partilhar as refeições com ele, ou seja, eu estava na mesma mesa que ele. E no início, e não tenho problema de falar disto porque gosto de perceber algum do meu crescimento nesse sentido, que foi no início, a primeira refeição que eu tive com ele deu uma volta ao estômago, porque eu pensei, eu nunca vi uma pessoa assim. E o comer estava-me mesmo a custar. A partir de um momento que não sei precisar qual foi, em que eu fiquei ao pé dele e não havia mais ninguém, e eu toquei na mão dele e percebi que aquela mão toda disforme, toda torta, era tão suave, tão macia, não me apetecia largar, só queria que ele me acompanhasse até ao final daquela semana, queria estar sempre ao pé dele. E depois ele tinha uma particularidade muito interessante, é que ele adormecia ao som da Antena 2. Sério? Ele levava sempre o rádiozinho dele, portanto adormecia ao som de música clássica e acordava ao som de música clássica. O Joaquim há bocadinho estava a começar a dizer, eu toco guitarra, e depois vi ali naquele rapaz uma oportunidade de me aproximar, ou seja, bem, se ele adormece e acorda com música, vou lá eu adormecê-lo e acordá-lo. E foi também assim que aconteceu, numa hora da sesta ou antes da noite,
fui eu tocar um dedilhado na guitarra, ele adormeceu, vim-me embora. Na hora de acordar, estava eu lá à espera para eu acordar. E ele imensamente contente. A boca dele podia ser muito disforme, mas se eu ouvia música... Sentia-se o sorriso, não é? Uma boca que não era suposto alargar mais, chegava quase às orelhas. Exato. E esse rapaz trouxe-o muito no coração quando voltei para casa. Porque às vezes o voltar para casa é pesado. Exato. Depois de uma semana tão intensa. Eu lembro-me de um quando chegámos lá, que só gostava de andar às cabalitas. Não sei Era uma pequenina. Lembras? Era uma pequenina que só queria andar às cabalitas. E nós chegámos lá os dois, um dia ao final do dia, e a primeira coisa que ela faz, eu estava perto de um sofá, mas estava de pé, e ela vai por trás do sofá e lança-se às minhas costas. E só gostava de andar, às vezes. E depois, todos que aparecia, ela tentava andar às cabalitas. Mas nós vemos como, nestas pequeninas coisas, que damos uma grande alegria, não é? E que, de facto, aqueles nossos irmãos, de facto... podem experimentar, como tu dizias, tu experimentaste, mas ele também experimentou. Ele também experimentou o teu sorriso, não é? Não talvez percebendo com a nossa lógica, com a nossa razão, mas ele sentiu da tua parte também esse sorriso, esse estás próxima dele, não é? Como tu o sentiste. Porque muitas vezes não é por palavras, mas às vezes no silêncio, no olhar, nós comunicamos. E às vezes o comunicar é nos gestos. E no caso particular desse rapaz, ele não falava. Claro, portanto, mas é isso, são nesses pequenos gestos que não... É uma relação na mesma que se estabelece, portanto, é uma relação de dar e receber. Claro. E voltamos à questão do ser voluntário, aí dou sem esperar receber. E depois aquilo que recebo é muito, muito maior. Falavas desse teu gesto de já que tocas, não é? Sim. Tocas a viola. Ela é que não trouxe a viola, não é? Senão nós íamos Esquecemos pedir para o de final, para ela no final do programa para cantar. Isso também te ajuda, esse teu dom da música, também te ajuda às vezes a chegar próximo, ou esse foi um caso único? Não, de facto a parte da música tem a vantagem enorme de ser uma linguagem universal, ou seja, não precisa de palavras para levar alguém a sentir. Enquanto que, se nós estivermos num auditório com um orador, é preciso que as palavras dele sejam de facto boas, ou que nos toquem, para nós sentirmos. A música não. Tem o dom de, até mesmo para uma pessoa que não ouça, mexe com as vibrações, toca inúmeros sentidos. Portanto, e eu, enquanto guitarrista, como é que eu ia dizer? Ajuda-me também a sair mais facilmente da minha zona de conforto, ou seja, mesmo porque eu tenho algumas barreiras também, e leva-me a aproximar-me mais facilmente da pessoa, mesmo quando eu sinto que verbalmente não seria tão fácil, ou que não seria capaz. Porque até verbalmente às vezes nem há esse tipo de comunicação, não é? Portanto, se calhar... Mas até mesmo quando há, pronto, eu tenho as minhas timidezes e tenho os meus nervosismos, mas a música de facto ajuda-me a mim também a chegar-me mais próximo. Sim. Diana, estamos a falar do voluntariado, já foste dando uma pincelada de algumas das atividades que fazem. O caso, por exemplo, da alimentação, fazem as refeições juntas, de uma ida à piscina, mas é uma semana inteira. Sim. Que tipo de atividades é que vocês vão preparando ao longo da semana? Até porque o Joaquim também já foi levantando o véu. Há várias atividades que vocês vão preparando ao longo da semana para festejar depois no último dia, não é? Um último dia em grande, não é? Sim, eu não devia estar a dar esses detalhes todos. Mas é uma forma também de cativar a quem lá está em casa. Olha. É isso que eu estou a ter em conta. Não, de facto, existem vários momentos de atividades. É uma semana em que há tempo para tudo. Há tempo para rezar, há tempo para nos divertirmos juntos, não só na praia, mas também convivem uns com os outros. E estando em Fátima, e estando a ser também orientados e dinamizados por uma associação religiosa, que são os Silenciosos Operários da Cruz, faz sentido também aproximar-nos também daquilo que é Fátima e daquilo que aconteceu em Fátima. E vale a pena dizer que é uma atividade que
que é do movimento da mensagem de Fátima. Então, ao longo da semana, existem também, para além da visita ao santuário que fazemos, participamos no terço das 6h30, na capelinha, visitamos também a Casa dos Pastorinhos e os locais onde o anjo apareceu, nos Valinhos, portanto temos essa possibilidade também. E fazemos-lo sempre todos juntos. Temos também um momento de reconciliação, portanto, de preparação para as confissões, e foi algo que também a um voluntário marca desde o início, que é a forma simples como se consegue chegar ao essencial. Mesmo se calhar pensando, para pessoas com deficiência é difícil preparar uma confissão ou dizer o que é que se vai fazer. E não, de facto é possível, através de símbolos, através de cores, o que seja, perceber que antes havia pecado e depois não há pecado. O pecado é perdoado. Portanto, existe também esse momento. Temos, ao domingo, vivemos a Eucaristia todos juntos. Há sempre a noite dos teatros. Já imaginava que sim. É riquíssimo. Tentamos seguir sempre também o tema anual, porque apesar de serem 4 semanas de agosto, cada jovem ou cada pai que vá só vive uma semana. Nós, voluntários, é que podemos inscrever-nos para mais semanas. Portanto, o tema é sempre o mesmo ao longo das semanas. E então, na Noite dos Teatros, ela é preparada ao longo de todo o dia, seguindo o tema da semana, e é encenado por voluntários, jovens. Este ano as mães também fizeram, pais, também fizeram uma pequena encenação. Portanto, é um momento de convívio que se recorda com facilidade. Há um momento particularmente especial também, que é o momento da adoração eucarística. Este é que eu não devia estar a dizer. Não, mas também só se percebe vivendo. Claro. E é um momento da adoração eucarística que também é preparado. E agora não sei se posso fazer aqui um parênteses para contar uma pequena experiência desta semana que passou também, relativamente à preparação da adoração eucarística. Nós fomos convidados, tínhamos um papelinho onde tínhamos escrito o nosso nome no início da semana e onde nos tínhamos apresentado, e no verso do papelinho era para escrever, quem soubesse escrever, algo que quiséssemos oferecer a Jesus, porque íamos estar perante o Santíssimo exposto, e então era para cada um escrever aquilo que queria oferecer a Jesus. Se não souber escrever, não escreve. Cada um sabe aquilo que quer oferecer a Jesus. E recordo-me a experiência fala-me do bonito que é perceber a espiritualidade também destes jovens. Uma jovem que veio com a mãe e que a jovem é que tem a deficiência, mas é a cuidadora da própria mãe, porque a mãe teve um AVC e foi ela que na altura arranjou maneira, com as suas dificuldades de comunicação, arranjou maneira de chamar ajuda. E a mãe atribui a salvação dela graças à filha. E então estávamos naquele momento de cada um escrever, de cada um fazer esse trabalho introspectivo, e ela começa a chorar. E eu perguntei-lhe, tu sabes porque é que estás a chorar? E ela disse-me, não. E continuou. E isto faz-me recordar, porque já tinha estado com ela num retiro de preparação para a Páscoa, portanto na Quaresma, e tinha ficado com a sensação que falar de Jesus, de Deus, sabia-se o que era, mas não havia ali profundidade no assunto. Sim, portanto, sim, sabia que Jesus, Deus, tal, é bom, mas não sabia bem o que era. No entanto, ainda não estávamos perante o Santíssimo exposto, não estávamos naquele ambiente de silêncio, e ela já estava a chorar só de ter de escrever aquilo que queria oferecer a Jesus. E depois de escrever, com algumas letras baralhadas, oferecer amor, começou a escrever um M por baixo. E eu disse-lhe, não é preciso escreveres o teu nome, já está do outro lado. E ela fez-me assim sinal que não. E eu perguntei, então, não é M do teu nome? Não, é M de mãe. E eu perguntei-lhe, queres oferecer a tua mãe? Sim, quero. Nossa, lindo. Portanto, é possível preparar. Claro. Era aquilo que ela mais de bom tinha para oferecer. Além do amor, era a mãe. Era a mãe. Era tudo que ela tinha. Sim, e esse é aquele momento que cada um guarda com muito carinho. É a parte da adoração eucarística, toda a preparação, toda assim.
E mais não digo. Tem que ficar assim alguma E no coisa. último dia temos a parte da partilha da semana, é mostrado um pequeno vídeo com as fotografias todas da semana. Sim. Não é? Sim. É bonito também eles verem-se nas fotografias, ver a reação de alegrias. Perante a cara de cada um. Sim. Diana, foste-nos partilhando algumas histórias dessa semana. Eu sei que todas vão no teu coração, todas fazem parte também da tua história e da tua caminhada, mas há alguma assim engraçada, caricata, que gostasses de conter aqui? Falaste de histórias profundas, de vivências profundas, até nesse momento de adoração, mas também há aqueles momentos de brincadeira e de relaxamento e de coisas engraçadas que também se levam no coração. Sim. Isso há muitos. Aquele que me vem logo sempre à memória e eu não consigo contá-lo sem rir. Mas podes rir. Sim. Não, já nem faço esforço. Que foi de uma jovem já adulta, que por acaso veio nesta última semana deste ano, e eu fiquei com ela no quarto há uns 3 ou 4 anos, lembro-me eu. E achava sempre graça porque toda a gente chamava migo ou miga. Portanto, era logo ali um tu cá, tu lá. E ela ia ficar comigo no quarto. Mal sabia eu que mal ia dormir, porque era, miga, preciso falar contigo. Miga, vem cá. Eu suspirava e ela, miga, em que é que estás a pensar? Virava-me para o lado, miga, onde é que tu vais? E eu, Nossa Senhora, um daqueles momentos em que uma pessoa pensa, ai, já chega. É esse, mas eu guardava só para mim. Mas dá mesmo vontade de rir. Portanto, nem foi a questão foi mesmo um peso. Não, porque toda aquela semana foi cheia de gargalhadas à conta disso. Desde temos de a fazer perceber que ela ficar até às 2 da manhã a chamar amiga a alguém, as pessoas começavam a se ir embora do quarto. E então qual é que foi a estratégia que arranjámos? Pôr o meu colchão no corredor que entre a porta de entrada e a casa de banho. Portanto, ela não me vê, o quarto é mais para dentro, ela não me via. Portanto, a explicação foi, vês, até a Diana já se foi embora. Portanto, tens mesmo de dormir. Aquilo correu bem, até que ela se lembrou às 4 da manhã de ir para a casa de banho. Miga! Encontrei-te! Sim, desde estarmos a jogar jogos que envolvia músicas sobre sardinhas e ela, amiga, anda cá. E eu, olha, não quero jogar nos jogos, mas deixa os outros jogarem. E sempre, amiga. E eu, diz-me, eu não gosto de sardinhas, prefiro febras. Pronto, assim, desde... São momentos caricatos. Sim, Diana, estamos a chegar perto do final do nosso programa e agora sim desafio-te a deixares então uma mensagem para todos os jovens lá em casa, ou menos jovens, porque o voluntariado não tem idade. Não é verdade? Sim. A fazer essa experiência que tu fazes a cada ano e já há 7 anos, não é? Sim, se calhar aquilo que dizia foi um bocadinho aquilo que fui sentindo ao longo do tempo. Qualquer que seja o voluntariado, a adaptação acontece, nós nem damos por ela. É preciso uma pessoa perceber que é necessário que eu saia da minha zona de conforto. Portanto, se eu quero servir, tenho de deixar o meu sofá em casa. Há uns tempos perguntava, como o Papa Francisco dizia, calçar as sapatilhas e sair do sofá. E há uns tempos perguntavam-me se toda a gente era capaz de fazer particularmente este voluntariado. Eu dizia, na minha boa fé, e espero que se mantenha, que acho que sim, desde que a pessoa se proponha a sair da zona de conforto. E existe uma imensidão de realidades que vale a pena conhecer e vale a pena abraçar. Por mais dramáticas que possam ser, tem tudo um lado particularmente bonito que vale a pena eu chegar e dar o meu contributo e receber o contributo que têm para me dar. E crescer também. Sim, e crescer. Diana, muito obrigada pelo testemunho, obrigada pela tua presença aqui, força aí nesse trabalho. E agora, na nova missão, já com enfermeira, não é? Agora temos enfermeira. Acho que sim. Não, esta bonita mensagem que esta jovem deixou para todos nós, mesmo para nós adultos, é um grande testemunho que muitas vezes nós, e como ela dizia, estamos acomodados ao conforto. O Papa nos pede para irmos às periferias e esta periferia
que a Diana está a realizar e a fazer. Não só ela, mas como um conjunto de voluntariados. Ela aqui representa os voluntariados todos que estão na Casa dos Sorrisos. Esta casa que acolhe tantos irmãos com alguma deficiência para poder dar um pouco de descanso aos seus pais. Por isso, queridos irmãos, aqueles que quiserem, estão aqui, está as portas abertas para ser voluntário neste período de agosto, ou uma semana ou 2 semanas, para poder desfrutar da beleza que a Diana hoje nos trouxe aqui. Mais uma vez, obrigada, Diana. Joaquim, vamos terminar por aqui hoje. Já chega, não é? Eu sou muito acelerado, não é? Para si, nosso telespectador, obrigada por esteve aí desse lado na nossa companhia. Por hoje vamos terminar o nosso Nós e a Família, mas fica a promessa. Para a semana há mais aqui nesta sua sala, que é a sua casa também, aqui na nossa Ângelos TV. Até ao próximo programa, se Deus quiser.